eu comecei a ministrar para a vida dela. Ela não só foi liberta naquele dia, como também recebeu o batismo no Espírito Santo. O que significa que quando nós oramos e jejuamos, tudo é ativado. Ora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, Jobs, esse é meu nome. E nós estamos aqui para dar para você um guia prático sobre como ativar o poder de Deus na sua vida através do jejum e a oração. No episódio de hoje, nós vamos falar primeiramente sobre quem pode jejuar, qual seria o tempo ideal e será que existe um tempo predefinido para jejuar? E também por quanto tempo nós deveríamos jejuar para ser mais eficaz? E também como o jejum pode ser classificado. Então acredito que vamos falar nesse episódio sobre esses 3 pontos. Para começar, nós queremos falar que o jejum é uma prática que já é praticada, passa a redundância, há mais de 2000 anos. Existem épocas em que, durante as pesquisas do reverendo Franklin Hall, ele descobriu que houve muitas épocas que o jejum foi usado simplesmente com o propósito de cura física. Mas acontece que o jejum ele vai muito mais além da cura física. Ela atinge a cura física, a cura emocional, a cura espiritual e também ajuda-nos a limpar completamente de dentro para fora. Eu volto a repetir que o jejum não é para Deus se compadecer de você. O jejum é para que você se dispa de você, para que Deus tenha liberdade para agir através da tua vida. Então, respondendo à primeira questão, quem pode jejuar? Todos que têm fé e conhecimento suficiente sobre jejum, principalmente aqueles que querem romper na vida, experimentar novas coisas e coisas diferentes fora do extraordinário, precisam jejuar. Eu posso dizer que o jejum não tem um grupo específico, um grupo exclusivo. Dizia eu na introdução, no primeiro episódio, que não existe um grupo específico exclusivo que abre as portas para o extraordinário de Deus. Apenas existe pessoas que querem conhecer de Deus. Então essas pessoas decidem tomar a decisão de jejuar. Por quê? Porque o jejum ele serve para quê? Ele serve para despertar os dons espirituais, para além da cura física. Ele serve para manifestar o fruto do Espírito Santo na tua vida. Você, quando jejua, você aprimora o funcionamento normal do teu cérebro, de todos os teus organismos. Lembrando que há funções do nosso corpo que Deus colocou que só é possível ser ativado através do jejum. Há um processo que o nosso organismo, Deus colocou um processo em que ele tem a função e a responsabilidade de garantir que as células ou o organismo funcionem através do excesso de gordura que está no nosso corpo. E este mecanismo, ele tem a função de fazer com que o nosso organismo, ele retire o excesso de toxina e tudo aquilo que ele vê como fonte de energia para manter o corpo em funcionamento. E esse processo é o único, só é possível ser ativado quando nós estamos a jejuar. E lembrando que jejum sem oração, estudo da palavra, é passar fome. Mas quando você jejua e ora, acompanhando com o estudo da palavra, louvor e adoração, você flui na adoração. E o terceiro outro ponto é que o jejum nos ajuda a vencer doenças que aparentam ser impossíveis aos olhos humanos. Então você tem motivos mais do que 1000 para jejuar. E lembrando também que quando se fala de dons espirituais, acredito que no livro, algum canto aqui da tela, vai aparecer ou está a aparecer agora, uma imagem do termômetro que nós chamamos de o termômetro espiritual, o termômetro da fé. Para que serve esse termômetro? Esse termômetro só é ativado quando nós estamos em jejum e oração. Toda pessoa que não tem o hábito de jejuar e orar, ele não consegue ativar os dons espirituais porque o seu termômetro espiritual está baixo, está frio. Por isso que a Bíblia fala lá em Atos 2 que enquanto os homens esperavam, ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e todos foram cheios e foram batizados com fogo.
Esse termômetro espiritual, nós estamos a falar, é a presença do Espírito Santo a ser manifesto na tua vida. E ele é manifesto em forma de fogo, que significa que quando você tem o fogo de Deus ativo, esse termômetro está cheio. E aí todos os dons são ativos. Para vos dar um testemunho prático sobre uma coisa que acontece, que é muito prática nesse livro, que aconteceu comigo. Eu, quando me separei para 40 dias de jejum e oração, ao terminar o jejum e oração, eu orei com 2 pessoas. Eu não sabia que em mim já havia esse dom de libertação. Por quê? Porque eu desde que me converti, isto nunca passou na minha cabeça, mas depois de jejuar por 40 dias, na última semana, depois de terminar o jejum, surgiu alguém, um familiar meu. Na verdade, ele vinha ter com o meu pastor, mas naquele dia o meu pastor acabou por não vir. Mas ele então insistiu que eu orasse com ela. Na verdade, eu fiquei meio receoso em orar com ela, porque eu não sabia que os dons afinal estavam ativos e o mover do Espírito Santo, que o meu termômetro estava cheio, pronto para libertar alguém por intermédio do mover do Espírito Santo, ou de Jesus através do Espírito Santo. Então, naquele dia, eu tentei dar várias voltas para ver se meu pastor chegasse e ele não chegou. Então, ela pediu que eu orasse com ela. E mal eu comecei a orar, Deus começou a se mover. E sem eu perceber, Deus levou-me a um nível, o Espírito Santo tomou controle daquele momento. Eu comecei a ministrar para a vida dela. Ela não só foi liberta naquele dia, como também recebeu o batismo no Espírito Santo. O que significa que quando nós oramos, jejuamos, tudo é ativado. Curas acontecem, milagres acontecem. Por isso é que se diz que se você quer ver o real avivamento de um homem de Deus, se realmente você vê um homem de Deus a liberar muitos milagres e cura, não aponte o dedo, porque alguns dizem que é feitiço, mas não, antes de você falar, chegar à conclusão que é um feitiço ou que é alguma coisa estranha, procura saber como é que é a vida de oração e jejum desse homem, porque todo homem de oração e que jejua e ora sempre, infalivelmente, ele vai mover nessa unção. Então, acredito que, em outras palavras, nós podemos dizer o quê? Que o jejum é para todos aqueles que querem mover no sobrenatural de Deus. E qual seria o tempo predefinido para nós poder jejuar? A verdade é que não existe um tempo predefinido. E tal como eu disse nos episódios anteriores, a Bíblia simplesmente fala quando jejuardes, de acordo com o livro de Mateus. Só diz quando jejuardes. Não especifica qual é o tempo específico. Mas nós encontramos vários relatos na Bíblia simplesmente de quanto tempo várias pessoas jejuaram. Nós encontramos jejuns de 3 dias, de 7 dias, de 12 dias, de 21 dias e de 40 dias. Então, aí isso depende completamente de 2 fatores aqui que nós queremos falar. Primeiro é você. Por que depende de você? Porque você precisa conhecer os limites do teu corpo. Você deve definir o tempo que você vai fazer de acordo ao teu estilo de vida, à tua condição de saúde e aos teus objetivos. Abrindo aqui um parênteses, todo aquele que é doente, ele precisa consultar primeiro o seu médico antes de começar um jejum, principalmente jejuns prolongados. Por quê? O segundo fator é que o jejum ele depende também, muitas das vezes, o tempo que nós vamos fazer depende também da liderança do Espírito Santo. Exemplo disso, nós temos Jesus, quando foi conduzido pelo próprio Espírito Santo e foi levado ao deserto para jejuar e oração, a fim de ser tentado pelo diabo. Então, com isso, nós queremos dizer o seguinte: qual seria o tempo, ou seja, nós podemos dizer assim, qual seria o tempo ideal que o jejum deve levar? Depende. Tal como eu disse, a Bíblia não diz qual seria o período eficaz. Ele simplesmente diz que existem vários tipos de período de tempo que dependem de vários fatores, porque o jejum geralmente ele pode ser classificado de duas formas, que é o jejum parcial, que é o jejum que geralmente, no que diz respeito a tempo, ele pode ser parcial, quando nós levamos no período de 6 a 12 horas, e também pode ser chamado de jejum prolongado quando ele tem mais de 12 horas. Recapitulando, o jejum, quanto ao tempo, ele pode ser classificado em parcial, que é de 4
4, 6 horas até 12 horas, e também o jejum prolongado, que pode levar mais de 12 horas de jejum. Aí onde entra aqueles pontos que eu falei anteriormente: 3 dias, 24 horas, 7 dias, 21 dias, 40 dias. Isso vai depender daquilo que são os fatores que foram mencionados anteriormente. Então, eu acredito que para hoje é tudo. Ia me esquecendo. Dizia eu que no segundo ou terceiro episódio nós iríamos liberar uma surpresa para todos vocês. A verdade é que nós, tal como vocês conseguem ver aqui no rodapé, estaremos a liberar o livro por tempo limitado a um preço super baixo para todo mundo que estiver na Europa, nas Américas ou em qualquer outra parte do mundo, onde tiver encomenda, onde ele pode fazer a encomenda pela Amazon. Ele é totalmente livre, como vocês podem ver. Mas lembrando que essa promoção é por tempo ilimitado. Por tempo limitado, desculpa. Eu não sei se vai terminar no final desse mês, no final de setembro ou no princípio de outubro. Isto vai depender de muitas coisas. Provavelmente, se calhar, pode terminar quando nós lançamos o último episódio da série, que será em setembro. Mas, todavia, para mostrar que nós estamos interessados e gostaríamos de ajudá-los a crescer espiritualmente e ativar a bomba atômica e ajudá-lo a viver algo sobrenatural da parte de Deus, então estamos a liberar o livro nesses preços que vocês veem aqui embaixo. Lembrando que para quem está em Angola, se quiser digital ou físico, precisa entrar em contato com o WhatsApp, que também está a aparecer aqui. Então, sem mais delongas, não se esqueça de subscrever o canal, ativar o sininho para as notificações e partilhe esse link com mais pessoas e aproveita essa promoção imperdível antes que ela termine. Que Deus rica e poderosamente abençoe. Aguardo por você no próximo episódio. Hoje e sempre, Deus te abençoe. Tua casa, tua família, todos estão envolvidos, e que o teu ministério, através desse livro, possa atingir patamares que nós nunca imaginamos. Em nome de Jesus. Amém.